energy, environment, climate change, and we had state EJ task force members listen in on those sessions and attend the ones that pertained to the topic that was being addressed. The task force members then took what they heard and incorporated it into their discussions within their agencies in making the strategy, developing the strategy for their agency. So that was sort of the launching point at which, from which the strategies came to be written, Kalila, in answer to your question. So there was, the sessions allowed folks, the staff at the agencies, to become aware of what some of the most pressing concerns were from the public, and then they incorporated them into discussions, and what they felt that they could put into their strategies, they did. So when we made the document that you read on the website, we tried to put them under specific headings and categorize them so that at any time our staff could go in and consult with that document. And we intend to hold those types of listening sessions periodically so that the content is updated. So that's why I had, in the email I sent to you all, directed your attention to that as a way to assess what's going on, you know, in discussions out amongst EJ neighborhoods and areas of concern. With regard to your first question, which was that, could we have some mechanism with the EJ Council to hear about concerns beforehand? I want to put that back out to the group. It feels to me that with this 9-week comment period that we're giving on this strategy, I'm not sure. I would love to hear more from the public, and I can understand why you could help the EJ Council in its deliberations. My question is there will be a lot of comments on this strategy, and that's the purpose. I mean, that's why we're having a long comment period, and we would definitely like to hear from the public. For the office at EEA, I don't, you know, we will have the benefit of the public viewpoint directly from those comments. And so one thing to think about is, does the EJ Council need those two in its deliberations? Can it gain the content of those comments from some of those listening sessions last spring? I'm conscious about the time and how we might go forward. So I guess the question here is do we want to allot some time on December 13th to do that, to just hold, say, 45 minutes or even an hour hearing from the public? That's one question. So I could put that out to the council now to see what you all think of that. This is Marcos. Just to clarify my understanding of the process we have so far, the idea is that we would send our individual comments to you, Rishi, by the 6th, so that you could then synthesize those for the meeting on the 13th. And then conceivably, if we stuck with that first part, then I could imagine that we could leave open time during that meeting on the 13th to allow for public comment during that time period as we review the synthesis of those comments. And then that way we could possibly incorporate or revise as we hear from public commenters on our comment, essentially, so we could amplify those concerns from the public. I wonder if that's... I think that's what we're considering now. Kalila, does that capture your comment? Yes. Yeah, yes. So if we have, I mean, the one way that this could happen is we could have a 2-hour meeting, perhaps,
Perhaps the 1 hour is given over to listening to comments from the public. The second hour could be about synthesizing, incorporating those comments into the document that we would have in draft, like our EJC comments. We could leave that for the second half. We could take in what some of the comments are from the public and include that in our deliberations. Does that capture it, Marcos, or are you? Yeah, I'm trying to think through, so we kind of did that before, I think, where people were commenting, so we'd have to have time to allow people to post comments or speak, and then time to incorporate them, do some wordsmithing, and then have something we could vote on, I guess, at the end of that meeting? Or do we want to put it together and then delay a vote till the next meeting after that? This is Kalila. I thought the schedule did allow for some conversations in January as well, but maybe I'm. No, that's what I was contemplating, that we could, I think we would want to think about things a little more, like, do a lot of listening and talking during the December 13th meeting, and then give us some time to incorporate it into a second document, which I would again take in comments, synthesize them, and then have something to share at the January 26th meeting, and then see if we couldn't reach consensus on a document then to submit then. So we would have another go at it. We would have another bite at the apple, Marcos, after the December 13th meeting. That makes more sense to me. Rishi, would that second document, this is Caroline Hahn, would that second document give other listings, the synthesis of other listening sessions to date as well? Because I know there are multiples within that time frame. So not just the one where we are meeting on the December 13th, but then the others following as well. Well, I think it would only we only have a December 13th meeting, and then the next one, because of the holidays, is not until that January 26th. So I don't know. Oh, I see. Are you saying for the January 10th listening session? I don't think so, because I'm contemplating that those listening sessions are comments coming in directly to EEA from the public. Now, if you happen to hear them or, attend them, and that affects your thought process around it, and you share that in an EJC meeting, we could incorporate that into our comments, but I don't anticipate that Carlene, Valerie, and I would be going through and synthesizing those because we wouldn't have them all yet, and we would be doing that after the comment period closes. Okay, thank you. If there's no more comments, I just want to take a quick straw poll and see if folks think this isn't a good idea, what we've laid out so far. So what we've laid out. This is Kalila. Can I just ask one more question? What's the date or the time frame by which the strategy is supposed to be finalized? We would be operating under a new administration, Kalila, but right now mid-March is when we're anticipating it. So mid to late March. So what we would do is take in the comments that come in by January 27th, when the comment period closes, and EEA's EJ office would then be putting together an edited, amended copy of the strategy. We would be working with each of the agencies to see what of the public comments they could take in and amend their own strategies with. And then we would be also putting out a response to comments document, where we would be making public all of the comments that have come in with our responses to them. We would probably be consolidating similar comments, so that what would be issued in late March would be the
final EJ strategy and a response to the comments that we received and having that be publicly available. Thank you. Any other questions? So if not, I just want to take a quick straw poll on whether folks like this idea that on December 6th, that you all would have reviewed and sent to me any input that you had, comments and edits from your areas of expertise on the strategy. I would consolidate those comments and put out a synthesized document, a first draft of the EJC comments for discussion on December 13th. At the December 13th meeting, we would hold 45 minutes to an hour of public comment to hear from the public as to proposed comments, edits, amendments to the EJ strategy. And then we would deliberate the last half of that meeting, taking in those comments. And that after that, before the January 26th meeting, we would have another synthesized set of EJC comments to deliberate on and have a final vote on if we can reach consensus on January 26th. And then we would submit that in time for the public comment period closes the next day. So I'll just take a quick straw poll whether folks like that. Halila? Yes. Okay, thanks. Melissa? Yes, that is good. I think it's a little tight for me for time, but I will do my absolute best to get it done. Thank you. Thanks so much, Melissa. And again, we do have several weeks, so we can all do the best we can, and that we'll have several bites at the apple here. Caroline, I think you said you liked that. Yes. I think okay. Lydia. Yes. Okay, great. Marcos. Yes. Okay, Peter. Yes. And Ari. Okay, that's great. Ari, I'm sorry. Yes. Okay. Wonderful. Okay, so we'll go forward on that schedule. I feel really good about that. I feel like we'll have some chances to talk about these issues with some substance. So where are we, Val, in our slides? Give me 1 second. Okay, and I need just a moment here. So sorry. This is really. So we were going to talk now about the current EJ population definition, turn back to that discussion. And just a second. So Val, could you move on to the next slide, please? So here, as a reminder, we have what the EJ population definition is currently, and I'm so sorry, I'm having trouble with my
So just by way of review, a neighborhood is a census block group in the act as defined by the United States Census Bureau. And an environmental justice population is a neighborhood that meets one or more of the following criteria. The annual median household income is not more than 65% of the statewide annual median household income, or racial minorities comprise 40% or more of the population, or 25% or more of households in the neighborhood lack English language proficiency, or the last one, which is that racial minorities comprise 25% or more of the population, and the annual median household income of the town in which the neighborhood is located does not exceed 150% of the statewide median household income. So we are in the midst of discussing this question of who is missed by the current EJ population definition. So we've had some good discussions in the last two meetings about this, and the next two slides show a summary of those discussions based on income criteria and the race criteria. So please let me know if I've missed anything here. Next slide, please, Val. So I just want to, my attempt here was to capture what our last discussions have been around these issues. So the first item here around income criteria considerations were, does the income criteria include the homeless population, and where in Massachusetts geographically would this make a difference? The second issue, does the income criteria adequately include white populations in rural areas? The third item, does the income criteria accurately capture the realities in a block group where a few large homes are placed adjacent to low-income homes? This is also a gentrification issue, but it has a particular flavor in places like Plymouth, Cape Cod, and the Berkshires, amongst a few other spots. Lastly, does the income criteria include cost of living considerations? And then next slide, please, Val. These were the racial minority criteria considerations. How are Indigenous individuals, federally recognized tribes, and non-federally recognized tribes included in the minority criteria? Second, can we craft a definition that explicitly includes tribes' traditional practices on off-tribal lands and on tribal lands, such as hunting, fishing, and other activities? Third item, regarding distributed populations, such as Indigenous peoples, should we abandon block groups as an anchor for the criteria? And to these two, I would like to add a couple of more, which I think are more articulately stated. So another item would be, because Indigenous tribes in Massachusetts are sovereign nations, can there be a way to identify them as EJ populations other than by being defined as a racial minority, as they are in EEA's EJ policy, the current policy? And then lastly, are Indigenous communities that are not federally recognized tribes included in the definition? How about the geographic area where they live, and what about their access to land? So in these two criteria for income and minority, I just want to ask the council members if they feel that we have missed anything in the way these two slides, with my two additions to this particular slide. I'd like to open it up, see if I've missed anything, and if so, happy to add that for next time, but just want to make sure of that. If anyone has anything to add. Lydia. Yeah, that was amazing summary. I think that
there's just, as you said, in the income criteria, there's another, in number 3, it speaks to rural areas, but it's also urban areas. Okay, thank you, Lydia. I think Income- as I was reading it, I realized I didn't put in the urban. Yeah, income sure. within a small scale, low income neighborhood that's experiencing gentrification. Okay, And then I think in the minority criteria, I think a possibility is not just abandoning census block groups as an anchor for the EJ population definition, but maybe having census block groups as an anchor, but also a special or separate consideration of indigenous peoples. okay. Claro, para Thank you. pessoas indígenas. So you're sort of saying it's, Então você está falando and aquele grupo de bloco e também adicional. Sim, Seems like another option. é aparecer como outra opção. Thank you. Okay. Obrigada. Any other thoughts? Tem mais algum outro pensamento? This is Marcos. Daqui a Marcos. So, this is a little sort of at an angle to what you're asking. So I know Tel- capturing Não está fora de ângulo de aquilo que você pergunta, mas em termos de perguntas de conselho, até agora não espero, mas não tem oportunidade para falar sobre as perguntas de discussão, mas também algumas perguntas técnicas que podem ser respondidas diretamente, e algumas das perguntas profundas de contexto e políticas específicas, são para clarificar que é certo. Obrigado, Marcos. Trata de ser bom exercício extra para nós colecionar algumas dessas perguntas primeiro, que lista relacionada com o processo de modo que nós também responde e conduz análise. Se o pessoal concorda, então gosta de mais equivocamente uma mistura de questões que pode ser respondido e análise e fazer uma partição mais tarde de número de construção. This is Kalila. This seems like a good. Daqui é Kalila. Kalila parece como bom resumo de perguntas que foi levantada na última reunião. Se aquele é caso, se o pessoal que tem mais nenhum outro comentário sobre aquele, então gostaria de avançar para o próximo slide. Então gostaria de abrir para consideração de terceiro critério de proficiência limitada de inglês, sobre consideração sobre aquela, e aquela pergunta é aquele mesmo. Quem é que está na definição de população de IJ? Não sabemos se com tempo limitado, vamos a problema técnico montado, mas não pode considerar que ele para 10 minutos e não tem mais 10 minutos para considerações de público. Não pode passar 10 minutos inicialmente na perguntas que quer dizer, mas a última vez eu tive fala sobre considerações de critérios de proficiência limitada na inglês, mas não também avança depois de 10 minutos para comentário público. Alguém gostaria de iniciar discussão sobre aquele critério em particular? Uma pergunta que eu tenho, que cresceu partilha. Nossa informação em relação à língua e mapas de justiça ambiental está a ser providenciada para a Language Draft, que é mais grande que o bloco de grupo Granular.
Então, quando nós hoje para línguas, nós hoje para aquela informação. Então, nós perde alguma daquela especificidade que nós tem, quando nós tem aquela informação de bloco de grupo. Rich, daqui é Marcos. Então, queria ter alguma clarificação sobre aquele ponto. Uma área de trabalho com dados. Então, podia ser sobre aquele grupo de bloco, mas queria certeza se está fala sobre a documentação que está a ser reportada. Não acredita? Talvez que ele é uma pergunta que não devia ser respondido de ponto de vista técnico, mas sendo que ele aparece na mapas, na nível de rastreio, quando você clica na mapa, na bloco de grupo específico, coisa que pop screen está falando, é aquela informação de língua para aquele tract, aquele rastreado, aquele bloco de grupo que está rastreado e onde que está localizado. Para aquele nível de rastreio, vamos lá, nós estamos atenta a mapas de Massachusetts para conferir informação de nível de bloco de grupo. Essa reflete coisa que ele é a nível de rastreio. Então, mas te levanta questões de diluição, você sabe, de informação de uma forma particular, rastreado no pessoas que falam crioulo, pode ser a população cabo-verdiana que está centrado numa área geográfica daquele que está rastreado, em comparação com outra que na área geográfica, então tem a necessidade de informação verdadeira de coisa que não te aprende de que as mapas. Ok, a mim tem uma compreensão diferente de marca que ela funciona, que os dados estão disponíveis para grupos de bloco de grupos de famílias que têm proficiência limitada em inglês. Aquele critério de definição de população de IJ pode identificar como grupos de negro é bloco mais grande bairros mais pequenos que tem 27% mais famílias onde nenhum adulto fala inglês direito e que fala nenhuma tal língua que que fala, desculpa, qual língua nativa que se fala. Então, deve ter lá algum questionário que deve ser passado. Então, dá também a mesma coisa. Você levanta uma distinção muito importante. Então, você fala que a população com limitação em inglês pode ser identificada, mas não que a língua que você fala. Sim, tem que identificar aquela definição de língua que é identificada numa unidade mais pequena, mas aquela definição de proficiência limitada é certamente disponível, mais disponível. Então, que é algo que não deve Joby, certeza, que os mapas sempre foi desenhado para ajudar a identificar que essa língua, qualquer material que deve ser traduzido ou intérprete providenciado, então tá chama que assim é coisa que é confuso e tá chama providenciado num nível de rastreio. Tem mais alguma outra opinião, pergunta, pensamento? Então, acrescenta, mas em relação à língua, utilizada na terminologia e literatura, mas tudo alguém pode entender, mas pessoas fora de grupos que se lê aquela informação podem interpretá-la apropriadamente. Obrigado, Ari. I just had a question for Tenho uma Marcos. pergunta para Marcos. So for LEP population, Para a população de proficiência limitada em inglês, em termos de se ter adult in a household adulto na família, vou falar, speaks English que very te fala well. inglês muito bem. So if there was a household where there was Então, se tem uma família onde tem alguém but mais idoso
limitado no inglês, mas tem outro alguém que te fala inglês na família. Direito suficiente. Então, aquele que te vai ser capturado, é certo assim? Exatamente. E Marcos, aquela idade, uma versão anterior de census, Táchama era mais de 5 anos, mas Táchama agora ele é mais de 14 anos, não tem que verificar, mas desde que ali, qualquer pessoa de a partir de 14 anos que te fala inglês direto na família. Mas não census anterior deve ter sido uma idade mais cedo. No aperto de chega na área de comentário público, não marca desafio ali, mas encontra, mas é difícil ser capaz de marcar diálogo com a população de pessoal com proficiência limitada no inglês e ultrapassa essas barreiras linguísticas e da parte para mim, mas especialmente naquela área em específico, mas na fórmula coisa que essa funciona. Mas a nós, como Conselho de EJ, dedica uma reunião onde nós utiliza todos os contactos de departamento de EJ para certos grupos a pergunta qualquer que os problemas que têm. Muita gente é parte de população que fala inglês, é tão difícil para nós conseguir qualquer que as barreira na cada lado de língua. Chama de ser teu reflete que esforço daquele grupo para encontrar as dificuldades daquele povo. Mari que eu falei que algum tipo de reunião onde realmente não tenta envolver mais alguém possível, utiliza nos canal de interpretação que não monta para aceita comentário público e entende mais que pessoas taxa, mas que pode participa e mais que não seta fazer uma contagem ou cada conta na hora de captura mais apropriadamente. Quem aqui mora aonde? Seta hoje, Mondiliti? Tátima é uma boa ideia para ter debate especial e talvez no por mês de mais bocadinho de tempo se não crê inclui população com limitação na proficiência de inglês para morrer tanto pessoas da providencia a interpretação na reunião e não pensa mas quem aqui sabe mas aquele processo ali funciona. Quem aqui pode acessar reuniões na Zoom? Quem aqui tem e-mail também de uma comunidade limitada na inglês? Não sabe quão difícil é para pessoas que participam de uma forma mais localizada na atividades que se acontece, reuniões públicas que se acontece. Se é algo que é familiarizado com ele. Então, mas é algo que também é muito mais além de reunião. Obrigada, Lídia. Daqui é Marcos, só gostaria de apoiar aquela ideia e de escuta, coisa que alguém tem para falar. E já agora, a Mica é perito naquela área, mas aquele critério para definição de população de EJ existe já tem algum tempo. E é dos mais previsíveis que nós podemos encontrar no estado. Em termos de risco de alteração climática, poluição, nós podemos nomear qualquer coisa. É das particularidades dele, então é um critério poderoso e também das menos preocupadas de que deve ser acontece naquelas comunidades. Pensa sobre a questão de Lídia que engloba que os indivíduos que limitaram na proficiência de inglês. Obrigada, Marco.
Mas algum outro comentário sobre aquele inflama, que ele sim é só uma abertura, introdução para aquele tópico? Rishi, daqui é Caroline. Você só pensa, consoante você fala sobre ele, entra profundamente naquele comentário e de coisa que Lídia aborda, não pode também, como não tem as lembretes de definição de processo atual, de modo que a população pode aplicar para ser incluída para exceções também, para não pode entender, pelo menos se não pode entra nas estatísticas de dados de mapa, qualquer processo para exceção, e se tem algum trabalho que não pode fazer para garantir, mas tem também acessível também. É uma grande pergunta, Caroline. Estou com outros alguém que já toca naquela também, de modo que o pessoal pode fazer petição na cada bairro. Para os próximos debates, também inclui a linguagem mais especificadamente e também aponta na EEA no seu processo de incluir línguas de regulação que não taba a lista de detalhes de modo que não te faz que ela, então que ela está em processo ainda no que chega a fim de que regulamento, mas no seta compilas para os próximos reunião, definitivamente que ela de ser parte de conversa, próxima vez que não aborda proficiência limitada no inglês. Que forma que hoje para que estratégia te parece para mim, mas por causa de problemas de tempo, estratégias na próxima reunião, não deve focar naquela e dedica algum tempo para aquela, quando não regressa para problema de LIP, pode ser em janeiro ou em fevereiro, naquela primeira reunião de fevereiro, cassete job a nós fala sobre aquele em dezembro, mas quando não regressa para ele, não toma nota de tudo que ele. Sim, isso que importa, a não ser se tem mais comentário, não gostava de redirecionar para a questão pública, comentários da pessoa para fazer que lá naqueles 5 minutos que ainda não tem. Falam que sabe se tem algum comentário que não recebe de na chat. Sim, tem um comentário no chat e depois não tem pessoa que levanta a mão, não sabe fazer aquela pergunta de chat primeiro. Então, acho que aquela pergunta essencial é se tem tempo no futuro para reuniões de conselho de ajuda, para permitir comentários públicos que inclui preocupações de justiça ambiental, que ela é alguma coisa que deve acontecer na próxima reunião. Certa considera seu tempo na reunião e pergunta mais especificadamente perguntas específicas com preocupação de comunidades, então é aquela que ideia de aquela pergunta. Não deve ter mais tempo, aquele que não se fala sobre estratégias, não deve ter mais tempo relaxado para falar sobre o que é na nossa próxima reunião, mas se não deve considerar talvez ter 8 horas ou outro conjunto de reuniões de conselho de AJ para fazer que lá não toma nota de que é ser produtivo, na minha opinião. E não tem uma pergunta de Sarah Freeman, não sabe habilita Sarah para fazer essa pergunta. Oi, todo alguém? Então, agradeço aquele trabalho que você faz, então entende, mas esse novo jogo, em termos de ainda definir populações, minha pergunta é mais relacionada com projetos que estão em revisão, gostaria, e se preocupada para modo naqueles últimos dias de administração,
está consciente de pelo menos projeto que foi disfuncionado em termos de seu tratamento desses vizinhos de EJ. Então, é uma pergunta de avançado, mas a minha pergunta é se já tem alguma expectativa de projetos que está a ser no Jobedo, na Trenos, nunca está, mas foi caso, mas não está agradece qualquer recomendação de modo que pode ser identificado algo assim antes de se de ele vai para uma direção menos plausível. Obrigada pela boa pergunta. Está na nosso website de Conselho de EJ uma forma de enviar perguntas mais específicas sobre um projeto que está acontecendo no nosso bairro e não também responder. Se você gostava de ter uma reunião sobre aquela, Caroline Lemoy, que está na nossa, é nosso coordenador, não também organiza, não pode também mandar e-mail diretamente. Esse link está disponível no nosso website de EJ e não pode falar sobre a especificidade de EJ no bairro e qualquer análise. Obrigada. Tem outra pergunta ali? Dá-me que ele pode ser aquele único que não tem tempo, mas em termos de ter mais perguntas, programas para ajuda, promove negócios onde a Espore opera, em vez de pôr o curso na mediação e danos que já foi feito na outra comunidade. Em termos de, em geral, So there's so many uma agencies. abordagem no geral, tem agências que estão envolvidas naquele tipo de trabalho. Então, convida um comentador para, por favor, verificar estratégias de EJ, para ver se talvez tem uma forma que a agência está articula, modo que esta aborda aquele tipo de trabalho no futuro. É uma pergunta geral sobre uma abordagem geral. Então, visita que a estratégia para o memória que a agência está a observar aquela na futuro, nessas formas de trabalho, que seja possível responde e pergunta, mas é uma forma de abordar aquela preocupação. Nos aproxima de tempo. Senhores, pode. Tem alguns membros do conselho que me assistem. Então, gostaria de fazer moção para fazer encerramento de reunião. Tem alguém ali? Melissa Ferretti, or second, I'll second. How's that? Okay. Thank you, Marcos and Melissa. I think Nos that's pode fazer encerramento. So, I will just run down. Obrigado, Marcos. Também escreve ali. A Kalila avança para encerramento. Sim. Obrigado, Caroline Hahn. Did she already have to drop off? Okay, Lydia Lowe, please. Lydia Lowe, por favor. Okay, Peter Maffei. Peter Maffrey. He may have had to have gone too. All right. Talvez And botei Arizor. que e Arizor. Okay, well, I will call us adjourned. Ok, também considera que a reunião como encerrada. Obrigado a todos alguém. Também hoje na reunião de 13 de dezembro. Obrigado pela reunião de hoje e para lidar com todos os probleminhas que nós teve hoje. Meus tudo alguém. Boa semana e boas férias. Boas férias. Obrigada por intérpretes e para tudo alguém que torna aquele possível. Obrigada, Deus.